Vontade. Posso começar? Sim. Fique à vontade. Ok, né? Queria desejar uma boa tarde a todos, né? Que estão vendo e nos ouvindo, né? Hoje eu quero trazer uma novidade, né? Isso que eu vou mencionar aqui está no meu e-book, né? Que eu coloco à disposição de todos aí, né? Gratuitamente para quem assistir esse vídeo aí. Estará disponível, né, o e-book aí em PDF grátis para quem realmente nos ouvir. Bom, o meu e-book, o título é Judas morreu na cruz com a aparência de Cristo. Eu chamo de Crestos, mas eu vou chamar de Cristo para que todo mundo entenda, né? Futuramente eu posso até dizer por que eu chamo Cristo de Crestos, mas não é um momento. Vamos tratar somente como Cristo. Então, o que acontece? Muita gente, o que eu vou falar aqui, muita gente vai pensar que é uma heresia, que é uma louquice, que eu sou doido, que eu sou herege. Mas, para os primitivos, para a igreja primitiva, né, principalmente para Márcio de Sinop, que foi o autor da primeira Bíblia, ao qual eu tenho também a reconstrução da Bíblia Marcionita, que foi feita no ano 120 da nossa era cristã. Ele começa no Evangelho do Senhor, Cristo descendo do céu, com a aparência de um homem de 30 anos de idade. Quer dizer, na Bíblia, na primeira Bíblia de Márcio, não existe a natividade de Jesus, não existe um Jesus que tem um nascimento virginal, não existe um Jesus que tem uma infância aqui na Terra. Não. Segundo a Bíblia Marcionita, que é a primeira Bíblia, Jesus ele desce do céu com a aparência de um homem de 30 anos de idade e começa a pregar em Cafarnaum. Ele, segundo Paulo, ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou a si mesmo, tomou a forma de um servo e se tornou semelhante a nós. Então ele é um espírito, né? Paulo diz, né? Ora, o Senhor é o espírito, né? E ele diz em Efésios, olha, só tem um espírito. Então Cristo ele é espírito, ele não é carne. O próprio Cristo disse: carne é carne e espírito é espírito. Então há uma diferença entre carne e espírito. O espírito não tem carne nem ossos, mas ele veio aqui na Terra e ele sendo espírito, luz, ele colocou em si uma aparência humana e se tornou semelhante aos homens. Mas como que é possível? É claro que é. Paulo disse que o próprio Satanás, ele pode se transfigurar no anjo de luz. Se o Satanás pode se transfigurar, se transformar num anjo bonito de luz, por que Cristo, sendo espírito, ele não pode se transfigurar num homem? Foi o que ele fez. Ele se transfigurou num homem. Mas de onde que ele era, esse ser, esse Crestos? Perdão, o Cristo? Ele disse assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ele era um ser de um outro sistema de coisas, de um outro mundo. Ele diz assim, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, e desse mundo eu não sou. Ele não era desse mundo. Ele falou, a Pôncio Pilatos, se eu fosse desse mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue até vós. Então ele não era desse mundo. Ele habita na luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem pode ver. Ele é de outro sistema de coisas. Ele não é dessa matéria que nós temos aqui. Hoje nós vemos a matéria, nós vemos o Sol, as estrelas, os planetas, tudo. Isso aí é chamado de matéria. É que o olho do ser humano consegue ver.
Mas como Albert Einstein, ele diz, esse mundo ele é finito, por isso que ele é escuro, né? Ele é escuro, por isso que ele é finito. Ele está dentro de uma bolha, esse mundo está dentro de uma bolha. Mas fora da bolha tem outros mundos. Então Cristo não veio de dentro dessa bolha, desse mundo material. Ele veio fora da bolha. Ele falou, do céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então ele veio do céu aonde ninguém jamais tinha ido. E a vinda dele não era profetizada pelos profetas do Velho Testamento. Ele diz assim, quem testifica de... Eu não recebo testemunho de homem. Quem testifica de mim é o Pai, e eu testifico do Pai. Ninguém conhece o meu Pai, senão eu, e somente a quem eu quiser revelar. Então, Cristo, ele veio trazer uma mensagem do Pai dele, e o Pai dele não era profetizado no Velho Testamento. Ninguém conhecia, somente Cristo conhecia. Por isso que ele falou, ninguém veio ao Pai, senão... Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, somente a quem o Filho quiser revelar. Então, ele veio de um outro mundo e o Pai dele também veio de outro mundo. Bom, ele veio aqui com uma missão. Qual que é a missão primordial dele? Não era salvação, não é a primordial, a primeira, não era salvar a humanidade. Eu até acredito que ele nem conhecia a humanidade. Cristo não, o seu Pai sim. Ele veio com a missão de salvar os espíritos aprisionados no Hades, né? Que realmente eram espíritos lá, que eram da sua raça, que foram colocados com outro ser, em corpos humanos aqui, filhos de Sete. Então, ele veio, só que houve o dilúvio, aqueles corpos morreram, aqueles espíritos ficaram aprisionados, e aqueles espíritos não eram desse mundo. Como diz em São João 17, eles não eram desse mundo, como do mundo eu não sou. A missão dele era vir resgatar esses espíritos aqui. Então, para vir resgatar esses espíritos, ele maquinou, planejou um plano infalível, com duração de 12 meses. Então, o plano, qual que era o plano? Era descer, né? Descer até a Terra, fazer milagres de tal tamanho que os arcondes aqui desse mundo, os criadores desse mundo, tivessem inveja dele e planejassem a sua morte. E com a sua morte planejada, ele poderia, Cristo, ir até o Hades e lá libertar os espíritos aprisionados. Bom, isso é uma síntese. Assim ele fez. Mas como que ele desce? Quando ele desce, ele é luz e coloca em si a aparência humana, né? Mas existe uma outra narrativa da patrística, né? Que ele nasceu da Virgem Maria, que ele foi o cruzamento entre o Espírito Santo e uma mulher, e nasceu justamente Cristo, né? Mas isso aí se torna impossível, porque Cristo disse por várias vezes, eu desci do céu. Como é que ele desce do céu e nasce, né, no ventre de Maria, né? Então, essa é a narrativa da patrística que a gente vai deixar um pouquinho de lado. A gente vai para a narrativa que mais nos interessa, né? Então, Cristo, quando ele coloca em si a aparência humana, ele não deixa de ter o corpo fluídico. O que é um corpo fluídico? É um corpo que ora pode ser material e ora pode ser imaterial. Isso aí é dito no livro de Atos de João Gnóstico, né? Que diz que ora ele é material e ora parecia imaterial. Ele não deixou as suas características de ser um espírito, mesmo tendo a forma humana. Tanto é que ele não respeita as leis da matéria, que são as leis da física, química, biologia. A lei da física e da química, por exemplo,
Ele levita, não levita? Algum ser humano pode levitar? Não pode. Ele anda sobre os mares? Algum ser humano pode andar sobre os mares? Não, existe uma lei da física que não deixa um ser humano levitar. Em Lucas 4, diz que quando foram aprisionar ele passou no meio das pessoas, como um fantasma. Então ele tinha aparência humana, mas ele tinha um corpo fluídico. É um corpo que não tinha carne e osso. Ele era só um espectro, uma imagem humana, né? E ele passava no meio das pessoas, como ele fez em Lucas 4. Também em João 8,59, ele se ocultou quando tentaram pegar ele. Ou seja, ele se tornou invisível quando o pessoal quis pegar ele. Ele diz assim: eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Não é que ele seja pobre, eu já vi as pregações absurdas, né? Que todo mundo pensa que, quando ele diz assim, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, é que ele era pobre. Negativo, ele não tem onde reclinar minha cabeça, que ele não pernoitava na terra. Ele dizia o seu sermão, aparecia e desaparecia. E ele podia estar ao mesmo tempo em vários lugares. Que ele diz: onde tiver 2 ou 3, eu estou, não estarei, estou no meio deles. Então ele podia estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo. No Evangelho de Judas, diz que ele aparecia como um homem e ora ele aparecia como uma criança. Ele podia mudar no transcorrer, né, dos dias. Ele podia vir como uma criança e podia vir como um homem ou até como um idoso. Então ele tinha esse poder, essa característica de mudar a sua aparência. Ok. Então ele é espírito vivificante. Bom, agora vamos lá. O plano dele era ir lá no Hades buscar os espíritos aprisionados. Todo mundo sabe que o Hades, a gente conhece ele como inferno, aonde estão as almas, né, aprisionadas lá, né? A parábola ou a história do rico e do Lázaro nos conta muito bem que o Hades é o seio de Abraão, aonde o inferno está à esquerda, né, separado por um abismo, e do lado direito está o seio de Abraão. Ou seja, as almas boas ficam do lado direito, no seio de Abraão, esperando uma melhor reencarnação. E as almas que foram condenadas, né, vão receber um corretivo no inferno e depois terão uma pior reencarnação aqui na Terra. Bom, esses espíritos que foram aprisionados lá no Hades eram da geração de Sete, né, os filhos de Deus, que foram realmente mortos pelos arcontes, né? Porque eles ficaram com inveja daqueles seres, porque eles cruzaram com os homens, né? E tiveram pessoas totalmente extraordinárias, com muita sabedoria e muita força e poder. Os arcontes ficaram com inveja e resolveram destruir todos, matar a todos no dilúvio. E assim aconteceu. Só que no dilúvio matou-se o corpo, mas o espírito ficou lá no Hades. Então a missão dele era justamente, sendo de um outro sistema de coisas, vamos dizer, de um outro planeta, por assim se dizer, esses espíritos aprisionados eram desse lugar onde eles estavam aprisionados aqui. E a missão dele era justamente resgatar esses espíritos aqui aprisionados. Então o plano era esse. Bom, como é que eu faço para entrar no Hades? Bom, eu tenho que morrer. E como é que um espírito morre? Se ele não tem carne nem osso e não tem sangue, como é que ele morre? É uma boa pergunta fazer também para os evangélicos, né? Diz que Jesus é Deus, então quem morreu na cruz é Deus. Como é que Deus morre? Né? Como é que Deus morre lá na cruz? Né? Se Deus, né, é o todo, segundo os evangelhos, é o todo-poderoso,
como é que ele morre. Mas tem muita gente que prega que foi o próprio Deus que morreu na cruz. Então, como é que ele morre? Então, o plano era esse. Então, o que ele tinha que fazer? Tinha que fazer que os arcontes acreditassem que ele tinha morrido na cruz. Como fazer isso? Então, o plano era justamente isso, fazer com que os arcontes tivessem inveja dele ao ponto de querer matá-lo. Como é que ele conseguiu a inveja dos arcontes, criadores do mundo? Fazendo milagres que nunca aconteceu na Terra. Os milagres que Cristo fez eram incomparáveis, imensuráveis. Nunca ninguém tinha curado todo mundo, ter dado vista a cegos de nascença, ressuscitar mortos, andar sobre os mares, levitar e coisas desse tipo. Então os arcontes ficaram, poxa, vão matar esse homem. Ficaram com tanta inveja, vão matar esse homem. Esse homem aí esse homem está pregando contra a nossa lei. Vamos providenciar a morte desse homem de qualquer maneira. Por vários momentos tentaram prender a Crestos, né? Já para fazer isso e não conseguiram. Como eu disse em São João 8,59, tentaram prender ele, ele ficou oculto. Então ele só se deixaria ser preso, se assim fosse o caso, quando ele quisesse. Então, o que aconteceu? Foi colocado no coração de Judas Iscariotes, que era um dos seus discípulos, né, que traísse a Crestos. Então, até o momento, Judas Iscariotes era usado pelos arcontes. O próprio Cristo diz para ele, no Evangelho de Judas, que ele seria o 13º arconte, que ele seria a encarnação do próprio Jeová. Né? É difícil isso? Não, não é. Diz em Malaquias que de repente o Senhor virá seu templo. O templo, o que é? Não é o templo de pedra, é o templo, justamente é o corpo que ele encarnaria. O próprio Cristo fala, eu destruirei esse templo, né? Esse corpo, e o terceiro dia eu o levantarei. Então o templo é um corpo. Em Malaquias diz que de repente ele viria seu templo, né? Então o plano justamente era esse: fazer com que se levantasse um traidor. O traidor foi levantado, foi Judas Iscariotes, que durante uma semana começou a conversar com Jesus, na última semana, com Cristo, e ele começou a entender qual era o plano, e Cristo revelou todo o plano dele para ele, para que ele assim tivesse a salvação. Então, o que acontece? Judas, lá no último momento, na última ceia, ele já não queria mais trair Jesus, porque ele criou um certo afeto, foi revelado para ele certas coisas que ele não sabia e não queria. Então foi necessário que, naquele momento, que ele estava em dúvida, vou trair ou não vou? Será que eu escuto os arcontes? Ou será que eu escuto a minha consciência? Se eu escutar a minha consciência, eu não vou trair, porque esse homem aqui na minha frente é inocente, né? Então, como ele estava em dúvida, foi necessário que Satanás, né, que para nós os marcionitas é o próprio Jeová, entrasse dentro dele. Satanás entrou dentro de Judas. Aí sim, não teve mais dúvida nenhuma, vou trair, porque aquele espírito estava impulsionando ele de uma tal forma que não deixasse, né, nenhuma dúvida de trair ou não a Cristo. Ele foi. Lá no Getsemane, no momento da traição do beijo, aconteceu uma coisa que é o cerne do nosso e-book. Cristo transfere para Judas, ou entra em Judas, e Judas adquire a sua aparência.
ele fica parecido com Cristo. E Cristo some de cena, porque ele é um espírito, né? Como ele desaparece, tem o poder de aparecer e desaparecer, naquele momento que ele colocou a sua aparência em Judas, ele desaparece. Então, para todo mundo, Judas era Cristo. Ok. Os arcondes ficaram satisfeitos, porque os soldados vieram prender a Cristo. E Cristo estava ali, pelo menos na aparência. Parecia Judas ser Cristo, então eles estavam aprisionando a Cristo. Bom, foi levado para Pôncio Pilatos, né? E ele foi condenado, mesmo tentando, como diz, a gente vai ler talvez alguns trechos aí do Evangelho de Barnabé depois, mesmo ele falou, mas eu não sou Jesus. Esse Jesus é um mago, ele me colocou essa aparência. Eu não sou Jesus. Vocês estão enganados. Vocês vão matar e crucificar um homem inocente. Eu não sou Jesus, eu não sou Jesus. Mas a aparência dele falava contra a sua defesa, porque ele parecia Jesus. Ele estava com a aparência de Jesus. Então todo mundo pensava que era Jesus. Os homens daquela época, aí até os príncipes desse mundo, os arcondes, poderes, potestades, estavam lá em aparência de Jesus, estavam em Judas, não questionaram nada. Ok. Agora vamos vendo a crucificação. Judas vai ser crucificado. Então, olha bem, eu vou falar só um pequeno trecho da crucificação. Judas falou, poder meu, no momento da sua morte, ele disse, poder meu, por que me desamparastes? Não pode ser Cristo. Aí é uma forte evidência que era Judas Iscariotes, que era um homem. Porque se fosse Jesus, então Jesus tinha mentido, porque ele disse, meu pai nunca me abandonou, porque eu faço a sua vontade. Então, Judas, ele estava sentindo na cruz a não presença mais do seu poder, do seu Deus. Porque Satanás não tinha entrado em Judas? Tinha, e dado força a ele. E quem é Satanás? O próprio Deus do Velho Testamento. E quem que era até então o Deus de Judas? Era o Deus do Velho Testamento, Jeová. E quando Judas começa a morrer, aquele espírito sai de dentro dele. E Judas não sente mais a presença daquele espírito dentro dele e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí já não tinha mais aquela força. Ele não tinha mais aquele poder. Talvez aquele espírito não estava deixando ele nem sentir dor mais nenhuma, como diz o Evangelho de Pedro, que ele não sentia dor nenhuma. Mas quando aquele espírito foi embora, ele se sentiu desamparado. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não cabe Cristo ali. Porque Cristo disse, o meu Pai nunca me abandonou. Porque eu faço a vontade, né? Eu faço a vontade do meu Pai. Aí o que acontece? Tanto o mundo como os arcontes, as potestades e poderes do mal dessa terra perceberam que eles tinham crucificado justamente a Cristo. Então o inferno, o Hades, se abriu para receber a alma daquele crucificado, porque ele tinha morrido, mas estava com a aparência de Cristo.
Então todo mundo estava esperando Cristo vir lá no Hades. Cristo vir até o Hades, né? Cristo vir até o Hades. O Hades abriu as portas. Mas, ao abrir a porta, ao invés de ir Judas, foi o próprio Cristo lá. Então, quando os arcontes abriram a porta e viram Cristo, falaram, realmente aquele é o crucificado. Vamos abrir a porta. Aí, Cristo entra, engana todo mundo com a porta do Hades aberta, ele entra para dentro, e como os irmãos dele, ou seja, os espíritos aprisionados, viram aquela luz, eles simplesmente se agregaram àquela luz, e Cristo cumpre o seu plano. Qual que era o seu plano? Era de buscar os espíritos aprisionados no Hades. E esses espíritos são levados até o pleroma, até o lugar aonde Crestos veio. Porque, diz em Efésio, né? Aquele que desceu às regiões mais baixas da terra foi o mesmo que subiu até o mais alto dos céus, levando o cativo o cativeiro, para cumprir todas as coisas. Então o plano era esse. Judas, né? Morrer com a sua aparência, justamente para poder enganar os arcontes, né? Para os arcontes abrir a porta para receber o morto, que todo mundo pensava que o morto era Cristo, mas na realidade era Judas com a sua aparência. Era Judas com sua aparência. E assim ele fez, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Judas morre na cruz com a sua aparência. Eu gostaria de, Curral, ele me ajudasse. Isso aí que eu estou te falando, talvez seja novidade para quem está na narrativa da patrística, né? Eu gostaria que Curral colocasse o Apocalipse de Pedro. Então, esse Apocalipse de Pedro é um trecho da Nag Hammadi, tá? Eu vou ler aqui, depois vai estar aí à disposição para quem quiser fazer uma leitura mais precisa e mais lenta, né, meditando, né? Então vamos lá, Apocalipse de Pedro, da Nag Hammadi, diz assim: aquele que estava na cruz, alegre, sorridente, do lado de fora. O Edson, se você quiser, Oi? eu posso fazer o computador narrar o texto. Você quer que eu faça o computador narrar o texto? Pode ser, Então, sim. vou botar, viu? Um minutinho, vai lá. Vamos lá. Apocalipse de Pedro. Nag Hammadi. Quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo agarrado por eles. E eu disse: o que eu vejo, ó Senhor? Que és tu mesmo quem eles levam, e que tu me seguras? Ou quem é este, alegre rindo na árvore? E é outro cujos pés e mãos eles são marcados. O Salvador disse-me: aquele que viste na árvore, alegre e sorridente, este é o Jesus vivo. Mas este em cujas mãos e pés eles cravam é a sua parte carnal, que é o... Mensagem. Pesquisar ou começar uma nova... Senhor, que és tu mesmo quem eles levam, e que tu me seguras? Ou quem é este, alegre rindo na árvore? E é outro cujos pés e mãos eles são marcados.
O Eu Salvador não disse-me: estou escutando. aquele que Será viste o na pessoal árvore, está escutando? alegres. Você não está escutando, não? Não. Possa ser que eu não ativei alguma coisa aqui. É, mas o som tá saindo agora porque você não está escutando, não vou saber isso aí por quê. Deixa eu ver aqui. Mas não tem problema, vamos Vou tocando mais. vou continuar passando. Tá. Só esse Apocalipse de Pedro, aí eu dou faço algumas observações e depois a gente passa para o Sorridente, outro, tá? este é o Jesus vivo. Mas este em cujas mãos e pés eles cravam é a sua parte carnal, que é o substituto envergonhado, aquele que veio a ser a sua semelhança. Mas olhe para ele e para mim. Ok. Terminou. Então, veja bem, no Apocalipse de Pedro, da Nag Hammadi, está dizendo o seguinte: quando Cristo está do lado de Pedro, né? E Pedro, ele está olhando a crucificação e fala: mas Senhor, peraí, o Senhor está do meu lado aqui, não é? Mas quem que é aquele que está sendo crucificado lá? Né? Quem que é aquele? Aí o Salvador disse: aquele é que veio ser a minha semelhança. Mas esse em cujas mãos e os pés eles cravam é a sua parte carnal, que é o substituto envergonhado. É aquele que veio a ser a minha semelhança. Então, quem eles crucificaram foi alguém com a semelhança de Cristo. Não era Cristo, não era Cristo. Era Cristo, alguém com a sua semelhança, semelhante a ele, com a sua aparência. Isso é docetismo. Docetismo parecia ser, mas não era. Ele só tinha a imagem e a aparência. Em Apocalipse de Pedro nós acabamos de ler, né? Agora, o segundo tratado, segundo 7, o Raul vai colocar aí também. Sim. Viu? Vou botar. Segundo. Vou botar o segundo. Segundo o Tratado do Grande Sete, Nag Hammadi. Os que ali estavam me puniram, mas eu não morri na realidade, mas na aparência, para não ser envergonhado por eles, porque são meus parentes. Tirei a vergonha de mim e não desanimei diante do que aconteceu comigo em suas mãos. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e sofri meramente de acordo com sua visão e pensamento, de modo que nenhuma palavra pudesse ser encontrada para falar sobre eles. Pois minha morte, que eles pensam ter acontecido, aconteceu com eles em seu erro e cegueira, visto que pregaram seu homem até a morte. Seus pensamentos não me viram, pois eram surdos e cegos. Mas ao fazer essas coisas, eles se condenam. Sim, eles me viram, eles me puniram. Foi outro, o pai, que bebeu o fel e o vinagre, não fui eu. Eles me bateram com a cana, era outro, Simão, que carregava a cruz no ombro. Foi outro em quem colocaram a coroa de espinhos. Mas eu estava me regozijando com toda a riqueza dos governantes e a descendência de seu erro, de sua glória vazia. E eu estava rindo de sua ignorância. Ok. Ok. Segundo o Tratado de Grande Sete, Nag Hammadi. Foi dito. Ok, Raul, muito obrigado. Observando também, é o mesmo pensamento. Ele diz assim: ó, os que ali estavam me puniram, mas eu não morri na realidade. Olha o que está dizendo. Mas na aparência, eu não morri na realidade, porque eu não posso morrer.
Eu sou espírito, como é que eu posso morrer? Eu só morri na aparência, ou seja, alguém com a minha aparência morreu. Né? Ele diz mais embaixo, foi outro, o pai que bebeu o fel, eu vinagre. Não fui eu. Eles me bateram com a cana? Não, era outro. Foi outro, a quem eles colocaram a coroa de espinhos. Mas eu andava regozijando com toda a riqueza dos governantes e a descendência de seu erro, e a sua glória vazia, pois estava rindo da sua ignorância. Então, Cristo estava do lado de fora, olhando os arcontes crucificarem aquele homem com a sua aparência, e eles pensando que era o próprio Cristo que estava sendo crucificado ali. Na realidade, estava sendo um homem, né, que era o Judas Iscariotes, com a sua aparência. E ele dando risada da ignorância dos homens e também dos arcontes, né? Ok. Vamos lá, o próximo aí, Raul. Ok. Passar o próximo. O próximo aí é primeiro Apocalipse, segundo Tiago, da Nag Hammadi. Primeiro Apocalipse, segundo Tiago, Nag Hammadi. Exatamente. Vamos lá. Eu faço a leitura aqui eletrônica e depois você faz o comentário, viu, Ed? Sim, senhor, Raul, combinadíssimo. Primeiro Apocalipse segundo Tiago. Nag Hammadi e o Senhor lhe apareceu. Então ele parou sua oração e o abraçou. Ele o beijou, dizendo, Rabi, eu encontrei você. Ouvi falar de seus sofrimentos, que você suportou. E tenho estado muito angustiado. Minha compaixão, você sabe. Portanto, refletindo, eu desejava não ver este povo. Eles devem ser julgados por essas coisas que fizeram. Pois essas coisas que eles fizeram são contrárias ao que é apropriado. O Senhor disse, Tiago, não se preocupe comigo ou com este povo. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca sofri de forma alguma, nem fiquei angustiado. E este povo não me fez mal. Mas este povo existia como um tipo de arcontes, e merecia ser destruído através deles. Mas os arcontes, e quem tem mais desde que zangado com. Ok. Foi dito. Pode comentar. Então, primeiro Apocalipse segundo Tiago, Nag Hammadi, mesma linha de pensamento. O Senhor disse, Tiago, não se preocupe comigo, ou com esse povo. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca, escuta bem, nunca sofri de forma alguma, nem fiquei angustiado. Esse povo não me fez mal. Então veja bem, o povo pensava que era Cristo que estava na cruz, porque estava morrendo alguém com a sua aparência. E ele revela aqui para Tiago, eu nunca sofri nada. Eu nunca fiquei angustiado, não era eu que estava sendo crucificado, era o substituto com a minha imagem. Vamos lá, então. Agora vamos para Atos de João Gnóstico. Ok, a próxima. Vamos para a próxima. Atos de João Gnóstico. Atos de João Gnóstico. Gnóstico, é isso. Atos de João Gnóstico, tu ouves que eu sofri, mas não sofri, que não sofri, mas sofri, que fui traspassado, mas não fui ferido, enforcado, e eu não fui enforcado, aquele sangue fluiu de mim, e não fluiu, e numa palavra, o que eles dizem de mim, isso não me aconteceu, mas o que eles não dizem, isso eu sofri. Ok.
Foi dito. Ok. Então, Atos de João Gnóstico, na mesma linha de pensamento, está escrito assim: tu ouves que eu sofri, mas não sofri. Cristo falando para João que eu sofri, não sofri, que fui transpassado, mas não fui ferido. Fui enforcado, crucificado, não fui enforcado nem crucificado. Que o sangue fluiu de mim, não fluiu. E numa palavra, o que eles dizem de mim, isso não aconteceu. Mas o que eles não dizem, isso eu sofri. Então, veja bem. O que todo mundo estava pensando era que Cristo estava morrendo na cruz. Na realidade, não era. Era uma outra pessoa com a sua aparência. Por quê? Esse era o plano. Ele tinha que morrer para abrir a porta do Hades, para receber. Então, como é que ele vai morrer se não tem carne nem sangue? O espírito não tem carne, nem sangue, nem ossos. Ele coloca a aparência dele em Judas. E ele está falando aqui em Atos de João, gnóstico, que não foi ele que sofreu, não foi ele o crucificado, né? Agora nós temos um evangelho explicitamente, que fala explícito isso, e o Raul vai colocar para a gente. É o evangelho de Barnabé. Vamos botar, Trechos do evangelho de Barnabé. vamos botar o evangelho de Barnabé agora. Isso. Evangelho de Barnabé. De Barnabé. Evangelho de Barnabé. O governador respondeu, pensando que queria falar sobre a lei, não sabes, pois, que eu não sou judeu. Mas os principais sacerdotes e os anciãos do teu povo te entregaram na minha mão. Portanto, diz-nos a verdade, para que eu faça o que é justo. Pois tenho poder para te libertar e te matar. Judas respondeu, Senhor, creia-me, se me matares, farás um grande mal, porque matarás um inocente, visto que sou Judas Iscariotes, e não Jesus, que é um mago, e por sua arte me transformou assim. Então Judas, como se fora de si, não respondeu nada ao ponto. O sumo sacerdote então o conjurou pelo Deus vivo de Israel que ele lhe diria a verdade. Judas respondeu, eu lhe disse que eu sou Judas Iscariotes, que prometeu entregar em suas mãos Jesus, o Nazareno. E vós, por que arte eu não sei, estão fora de vós mesmos, porque vós o possuireis por todos os meios que eu sou Jesus. Veja, a aparência de Judas foi trocada pela de Crestos, então todos pensaram que na cruz era Crestos quem estava sendo crucificado. Ok. Ok, o evangelho de Barnabé, ele é um evangelho proibido pelo Vaticano, tá? E tem uma parte aqui muito interessante. Os muçulmanos, né, acreditam nisso. E esse evangelho, ele fala explicitamente. Olha como é que ele fala aqui, ó. O governador respondeu, não sabeis, pois que eu não sou judeu, mas os principais sacerdotes e os anciões do teu povo te entregaram na minha mão, porque dizem-nos a verdade para que eu faça o que é justo, pois tenho poder para libertar e te matar. Judas respondeu, Senhor, creia-me, não me mates. Farás um grande mal, porque matarás o inocente, visto que sou Judas Iscariotes e não sou Jesus. Ele estava se defendendo, eu não sou Jesus, eu sou Judas Iscariotes. Mas ele estava com a aparência de Cristo, de Jesus. Como é que ele, contra fatos no argumento, como é que ele faria para que
o governador Pôncio Pilatos acreditasse no que ele estava falando se a aparência dele era de Jesus? Ele fala, visto, eu sou Judas Iscariotes, eu não sou Jesus. Ele fala que é um mago e por sua arte me transformou assim. Ele está falando, se eu estou com a aparência dele, é porque Jesus é um mago e pela sua arte, né, segundo as palavras de Judas, ele me transformou com a sua aparência, mas eu não sou Jesus. Então ele continua. Então, Judas, como se fora de si não respondeu nada ao ponto, o sumo sacerdote, então, conjurou a Deus pelo... um pouquinho mais para baixo. E vós, o Jesus, o Nazareno, e vós, que por arte eu não sei, estão fora de vós mesmos, porque vós possuídes por todos os meios que eu sou Jesus. Então, eles estão teimando que Judas é Jesus, porque Judas estava parecido com Jesus, e Judas não tinha argumento suficiente para provar o contrário. Por que não tinha argumentos suficientes? Porque ele estava parecido com Judas. Então você vê, na Nag Hammadi há muitos argumentos que não foi Cristo que morreu na cruz. Porque Cristo é espírito. Como é que Cristo pode morrer na cruz? Então esse era o plano. Ele colocou sua aparência numa pessoa que podia morrer. Então ele colocou sua aparência em Judas. Judas, sim, verteu seu sangue e morreu. Não é? E morreu. Então, agora será que a Bíblia nossa, ela fala alguma coisa sobre isso? Será que essa Bíblia fala alguma coisa? Eu gostaria que o Raul agora, dá para ir para a nossa Bíblia, Raul? A Bíblia? Puxa a Bíblia. Filipenses? Eu tenho. Vou puxar agora. Vou puxando a Bíblia. A Bíblia, viu? A Filipenses, capítulo 2. Calma aí, cadê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu despachar aqui que tem uma... Vamos lá. Bíblia... Aqui. Deixa eu ampliar. Pode dizer o livro. Filipenses. Capítulo 2. Olha, um por um. Primeiro livro. Filipenses, estou procurando ainda. Filipenses. Achei. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Vamos lá. Pesquisar. Pronto. Capítulo completo. Lá. Para um pouquinho. Agora eu vou ver como é que ficou aí para você. Acho que eu tenho que... Apareceu ainda. Apareceu para você, não apareceu? Apareceu. Tá. Vamos para os 5, vamos ver os 5. Vamos ver os 5. Deixa errado aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Pode continuar. Isso. Ok. Eu vou ler o 6. Depois vou até o 8. Isso, 6. O 6 certo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aqui tem uma coisa interessante. Ele não se tornou um homem.
Muita gente fala, mas ele se tornou um homem de carne e osso. Não, ele tomou a forma, uma imagem de um servo da lei, de um judeu comum, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhantes, quer dizer, tendo a imagem de um homem. Você entendeu? O que nós temos aí, a Patrícia quer dizer que ele é um homem, mas ele não é um homem. Ele é um ser, certo? Que se tornou semelhante aos homens. Depois no 8, achado na forma semelhante aos homens. Numa tradução melhor, que eu não vou questionar aqui, o versículo 8 está escrito: a sua forma, achada em um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A sua forma foi achada em um homem, foi colocada em um homem, que é Judas Iscariotes. E esse homem se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, quem que morreu na cruz? Foi um homem que tinha a forma de Cristo. Porque Cristo, ele desceu à semelhança de um homem, ele desceu do céu, como diz a Bíblia Marcionita, no seu primeiro capítulo do Evangelho do Senhor, e Cristo desceu do céu. Então ele desceu do céu com a semelhança de um homem de 30 anos. Essa semelhança foi achada em um homem em determinado momento. E nesse homem, ele foi morto, obediente à morte de cruz. Então, quem na realidade morreu foi um homem com a forma e com a aparência que Cristo tinha descido dos céus. Por que tudo isso? Esse era o plano para ele resgatar os espíritos aprisionados no Hades. Ele completou isso? Completou. Ele diz em São João, né, capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu já cumpri minha missão. Pô, mas em São João 17 ele nem tinha sido crucificado. Mas como é que é? Ele já não tinha cumprido a missão dele? Tinha. Qual que era a missão dele? Era ir lá no Hades, né? E buscar. E ele disse em São João 17: Pai, todos que não eram seus, nenhum se perdeu. Então esse pessoal que era do Pai, o Pai era de um outro lugar, não era? Então, todos que eram do Pai eram os espíritos aprisionados. Então ele falou: todos que eram seu, nenhum se perdeu. Eles não eram do mundo, como do mundo eu não sou também. Eu não sou desse mundo. Eles não eram. Pai, me glorifica agora. Eu já cumpri tudo. Eu não estou mais no mundo. Então foi aonde que realmente, diz em Efésios 4, ele desceu às regiões mais baixas da terra, entrou nas regiões mais baixas da terra, que é o Hades, pegou o pessoal cativo lá e levou o cativeiro até o mais alto dos céus. Então, este era o plano realmente de Cristo, incumbido pelo seu Pai. Vai lá e busca aqueles espíritos aprisionados. Eu quero que você vá lá e busque ele e traga ele para mim. E ele disse a João 17: Pai, eu cumpri minha missão. Todos que eram seus, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Eles não eram do mundo, como do mundo eu não sou. E ele desceu às regiões mais baixas da terra, levando o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Então, isso aí faz parte do meu e-book. Mas, para não prolongar muito, O Edson, oi? O irmão aqui, ó, Filho da Luz, está perguntando. Você quer responder a ele?
Pode fazer a pergunta. Vou pegar aqui, vou escrever aqui o que ele está perguntando e vou Pode falar. Eu vou botar aqui no privado aqui, ó, para você ler. Ele está Não, perguntando. se você quiser ler aí, aqui, pode ó, ler. ó, ele está perguntando. Eu vou falar aqui digitalmente, ó. Ler em voz alta. Pergunta para o Edson se Tá, tem ok. 2 Pedro 3 na A Bíblia pergunta para o Edson: maçonita. tem 2 Pedro 3 na Bíblia maçonita? Bom, vou responder. Não tem. E vou mostrar uma questão para você. Não sei se você conhece, Filho da Luz, né? Filho Não da sei se Luz. você conhece. Filho da Luz, não sei se você conhece o cânon muratoriano. O cânon muratoriano era uma lista feita no ano 200, é uma pré-lista, ou seja, é uma lista no ano 200 dos livros que existiam naquela época, que poderiam ser lidos na igreja ortodoxa, ou seja, depois foi chamada de igreja católica, né? Então, Irineu antes tem a sua lista, o cânon muratoriano tem sua lista. Então, essa lista do cânon muratoriano já é o princípio da Bíblia de Atanásio. E tinha no cânon muratoriano já a proibição de ler a Bíblia maçonita, de ler os escritos gnósticos. E se você olhar nesse cânon muratoriano, Filho da Luz, não tinha as epístolas de Pedro. Então, se não tinha à disposição para ler no ano 200, muito menos teria na Bíblia maçonita. Então, o que me remete a pensar? Que as epístolas de Pedro foram escritas, né, pós a morte de Márcio, né? E pós cânon muratoriano. Não tem. Agora, eu não sei a essência de 2 Pedro, capítulo 2 Pedro 3. Talvez aí o Raul, se quiser colocar, eu possa até dizer, mas só para responder, não tem na Bíblia maçonita, tá? Sim, Edson, eu posso botar aqui na Bíblia, se você quiser. Só que não tem na Bíblia maçonita, tá? Tá, diz aí o livro. 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. 3, versículo. Aí não tá, vamos ter que ir até o primeiro e vendo aí. Vamos lá. Aqui. A vinda do Senhor. Tá, vamos indo. Vamos indo, para que lembrem da palavra. Vamos sabendo primeiro que isso nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo concupiscentes, dizendo que está a promessa da sua vinda, porque desde os pais dos mil, todos permaneceram como dentro, desde a criação, eles voluntariamente ignoram que vamos ler mais, 5, pela palavra a terra foi tirada, pelos quais pareceu o mundo, então coberto de águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, reservam para o dia do tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo. Mas, amados, não ignoreis essa palavra, o Senhor não retarda na sua promessa, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que seja tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão todos venham a se arrepender. Mas o Senhor virá como um ladrão, de noite, grandes trondos, elementos ardendo, havendo, pois, parecer todas as coisas, convém que o santo trate perante, aguardando apressadamente, apressai-vos que a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão,
e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai estar nela, e tendo salvação na unidade de nosso Senhor, como também o amado irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Falando isso em todas as coisas, ao qual há pontos difíceis de entender os indoutos, vós, portanto, amados, sabendo de antemão guardar-vos pelo engano de antes crescem na graça e no conhecimento. Bom, tá bom aí. Bom, veja bem. Aqui está dizendo, é uma promessa que o Deus do Velho Testamento tem, né? Não tem nada a ver com a promessa de Cristo. Nós aguardamos novo céu e nova terra. Não, nós não. Eu não aguardo um novo céu e nova terra. Porque essa terra aqui será destruída, né? Com a vinda do Senhor, Senhor Isocrestos, ou seja, é Cristo. Ele diz, eu não vim para julgar o mundo, mas minhas palavras julgarão no último dia. Essa terra aqui, do jeito que ela está, ela é imperfeita, ela é um caos, ela vai ser destruída. Não foi destruída na primeira vinda de Cristo, porque ele realmente teve piedade de nós e resolveu salvar alguém, algumas pessoas. Ele estava esperando que o nome dessas pessoas, né, realmente se complete. Então, ele vai vir no esplendor da sua vinda, vai vir destruir a todos. Por quê? Esse mundo é um caos, é um erro. Porque quem criou esse mundo foi Sofia, com a sua sabedoria dada a Jeová. Mas ela criou sem o seu par, sem o seu cônjuge. Ou seja, criou sozinha. Então foi uma criação imperfeita. Tanto é que Jeová é filho dela e é imperfeito. Ele não saiu um ser bonito. Ele saiu cabeça de leão, corpo de serpente. Ele era tão feio que ela escondeu ele no sétimo céu. No último céu, para ninguém ficar vendo ele, né? Então, imperfeito, ela tinha até vergonha dele. Né? Então, esse mundo aqui foi criado na imperfeição. Por quê? A pessoa morre, a pessoa sofre, as pessoas têm doenças. Você não é eterno nesse mundo. Se fosse uma criação do Pai, aqui seria um paraíso e seria eterno. Aqui você fica um ciclo na sua vida, é julgado, e depois é morto, né? E julgado, e punido. E você não sai desse mundo. Porque Jeová diz, eu sou Senhor, né? Eu mato, eu firo, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Nós estamos aprisionados. O apóstolo Paulo diz, a criação geme, que ela está aprisionada, e quem aprisionou por vaidade. Então nós estamos aprisionados. Esse mundo aqui jaz no maligno. Acabou. Esse mundo não pertence ao Pai. Ele falou, quem ama o mundo e as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. E o próprio Cristo falou, eu não sou desse mundo. Se eu fosse, eles pelejariam para que eu não fosse entregue até Pôncio Pilatos. Edson, então, é nesse mundo. Licença. Então, o Franklin Silva perguntando se Sofia é uma criação de Jeová. Franklin. Não. Sofia é basicamente a mãe de Jeová. Sofia é o cônjuge, ou seja, a esposa, a noiva de Cristo. A igreja evangélica diz que a noiva de Cristo é a igreja, mas não há nenhum versículo. A noiva de Cristo é Sofia. Você vê em Apocalipse, eu não sou muito de citar, mas Apocalipse diz, o anjo diz assim, eis que eu mostrarei a noiva. E mostrou a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um título de Sofia. E Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 5, diz que nós temos uma mãe no céu, que é a Nova Jerusalém. Então, a mãe de Jeová, que é Sofia. Sofia, ela foi expulsa do Pleroma, tá? Ela vivia lá,
lá com Cristo, mas ela tensionou a saber mais sobre o Pai. E o Pai é incognoscível. Então, quanto mais ela queria, se aprofundava em saber mais do Pai, como que era ser, como era isso, ela foi sendo jogada para fora do pleroma. E, de repente, ela chega no limite do pleroma e entra aqui nessa bolha da matéria, que é uma escuridão. Era uma escuridão. Não tinha nada. E quando ela entra na bolha da matéria, que era profundidade, ela provoca a primeira intensidade de luz na escuridão. Então seria uma bomba super nuclear. Ela alterou tudo que tinha na profundidade e criou os elementos da matéria. Prótons, elétrons, nêutrons. É o que a ciência chama de Big Bang, né? Aquela grande explosão da criação. Quando ela é expulsa do pleroma e entra justamente na matéria, ela provoca essa explosão, porque ela é luz. Então, quando ela entra na matéria, a luz entra na escuridão e provoca a grande explosão, aonde deu origem aos elementos da matéria, prótons, elétrons, elementos químicos, né? Tudo da matéria. E Jeová foi instruído por ela a formar o que nós sabemos sobre o universo, do universo, pegando esses elementos criados na explosão. Ele pegou o barro lá e construiu o homem, né? Ele pegou uns elementos lá e construiu o sol. Tanto é que ele não era da luz, porque ele falou, haja o sol, né? Haja luz. E ele viu que era bom. Então ele não era da luz, ele nunca tinha visto luz na vida dele. Ele foi formado da escuridão, ele habita nas trevas. Você pode ver que o universo é escuro, ele não tem luz própria. Agora, onde Cristo diz, é o Espírito. Cristo diz, eu sou luz, eu venho daquele mundo de luz. Então, Sofia é realmente do mundo de luz. Quando entrou aqui, foi expulsa, entrou na escuridão, provocou, né, o Big Bang. Mas só que criou tudo sem o seu cônjuge. Porque no pleroma, tudo é criado aos pares. Tem que ter. Porque Cressos é bom, é amor. E Sofia é sabedoria. Então imagine uma criação feita pela sabedoria e pelo amor. Vai dar uma criação perfeita. Agora, quando Sofia veio aqui e criou, só criou com sabedoria. E a sabedoria é só o temor. O princípio da sabedoria é o temor. Então, o princípio da sabedoria é temer. Mas se ela juntasse a sabedoria com o amor, que é Crestos, daria uma criação perfeita. Um amor, né? Um temor com amor, né? Então ela foi aqui, foi criada, fez a criação sozinha aqui, por isso que deu essa imperfeição. E essa imperfeição, Cristo prometeu que vai ser destruído no último tempo. Isso aqui é um caos, é um planeta prisão, nós estamos presos aqui. Nós estamos presos aqui. E é um lugar aqui que só tem uma prateleira bonita. Você pensa que aqui é tudo bom, tudo bonito. Você vê os rios, as cachoeiras, os mares, os animais, as aves. Você acha que o paraíso é bonito. Ok, é uma prateleira. É como você vai no açougue. Você vê uma prateleira de carne, não tem sangue lá. Tem umas verduras, tudo bonitinha, tudo bem iluminadinha. Você come aquela carne sem nenhuma dor de consciência. Mas se lá no fundo tivesse um frigorífico, no matadouro, e você conseguisse ver pelo espelho aqueles animais morrendo lá, defecando de dor, sangue para tudo que é lado, chorando, premeditando sua morte, você comeria aquela carne? Não comeria. Mas é feita uma prateleira bonita. A mesma coisa a terra. É feita uma prateleira bonita pelos arcontes e você nem deseja sair, nem morrer sequer. Porque aqui parece bonito. Mas eles não mostram o fundo, o matadouro. Eles não mostram para onde você vai. Lá, dependendo, você vai para o inferno, meu amigo. E o inferno é literal.
você vai lá padecer e pagar até o último centil. Crécio falou, pô, dependendo, o juiz vai te colocar lá no lugar e vai fazer você pagar até o último centil. Cristo falou, tem aquele que pode jogar sua alma e seu corpo no inferno. A esse temei. Então, o princípio da sabedoria de Sofia é temer ao Senhor Jeová. Ao passo que o que Cristo nos ensinou não é temer, é amar. Porque o temor não aperfeiçoa ninguém. O amor sim aperfeiçoa. Mas o temor lança fora o amor. Quem teme não ama. Eu posso te dizer uma coisa. Eu temia o meu pai. Meu pai, infelizmente, era um homem ruim. Ele me batia. Ele nunca recebeu um abraço dele. No dia da morte dele, eu não senti muito. Porque eu não amava ele. Eu temia ele. Ele não me ensinou o que era o amor. Eu nunca abracei ele. Ele nunca me disse eu te amo. E eu nunca disse a ele que amava. Eu não tive sentimento nenhum. Porque ele não ensinou o amor. Ele ensinou o temor. Então o temor não aperfeiçoa ninguém. Agora o amor sim, tá? Se tiver mais alguma pergunta aí, não sei se eu respondi. Você está conseguindo ver aí o chat? Tá naquela pergunta, né, de 2 Pedro. Só. Tem mais. Deixa eu puxar aqui. Eu estou aqui afastado. Vamos lá. O Franklin tem muitas perguntas, viu? Fala, se eu puder responder. Vamos lá. O que acha ele perguntou aqui. O que é que o Edson acha das tábuas sumerianas que falam que os Anunnakis criaram agentes semelhantes e o que você fala, você concorda? Olha, acontece o seguinte, existe não só há várias versões sobre a criação. A Bíblia fala a sua versão. Eu tenho a versão marcioneta da criação, feita por Márcio. Eu tenho que fazer minha opção. Eu acredito na Bíblia, na íntegra, o que os marcionistas acreditam, ou eu não acredito em nada. Os Anunnakis são baseados em escritos cuneiformes. Então, dá para contar no dedo as pessoas que conseguem decifrar esses escritos cuneiformes. Agora eu perguntaria para você, como você vai rebater se o que está escrito lá é verdade, ou se foi colocado lá por alguém? Se só tem poucas pessoas que possam traduzir isso. A mesma coisa, a nossa Bíblia. A nossa Bíblia, essa Bíblia que nós temos, ela foi adulterada e acrescida por padres católicos, porque eles sofreram influência política, financeira talvez, e até religiosa, para fazer o seu alinhamento dessa Bíblia com a doutrina que eles tinham. E talvez os escritos cuneiformes tenham essa tendência de quem está traduzindo aquilo lá leve em consideração as suas crenças e não traduza conforme, sendo totalmente imparcial. Ele vai ser parcial. Então, como que a gente vai contestar? Será que eu admiti isso? Vou engolir aquilo lá como uma verdade? Se eu não tenho como provar que aquilo lá é verdade ou não, eu não tenho como traduzir aquilo. Então, eu vou estar de acordo com a tradução dessas pouquíssimas pessoas. E eu não acredito na teoria dos Anunnakis. Sinceramente, eu não acredito. Tá? Embora que seja quase semelhante com aquilo que os gnósticos acreditam, mas eu não acredito. Aquilo é mais humano do que espiritual. Eu creio mais em seres espirituais, tá? Então aí está dito, tá? Eu não acredito nos escritos cuneiformes.
dos Anunnakis. Ok. Então, por hoje, ficou tudo explicado, né, Edson? Então, o Raul,